E ainda sobre o início da campanha eleitoral e as regras que devem ser seguidas a partir de agora, nesse período, vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Cristiano Vilela, que está conosco aqui no estúdio do Jornal Jovem Pan. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista, pela presença. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Lívia. Uma satisfação estar presente aqui novamente na Jovem Pan. Doutor, e acompanhávamos aqui há pouco, inclusive, o primeiro pronunciamento do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que focou boa parte do discurso dele no combate à desinformação. Essa tem sido a grande pauta sempre que se fala de justiça eleitoral aqui no Brasil, né? Essa preocupação com notícias falsas que venham a circular durante o período eleitoral. Queria saber do senhor, doutor, o que é que a lei brasileira prevê em relação a isso? A justiça eleitoral tem ferramentas, tem uma legislação apta a coibir esse tipo de prática, doutor? Olha, essa preocupação nos últimos anos, ela vem se avolumando. Pode-se perceber que ao longo dos últimos anos, da última década, houve um incremento nas formas de propaganda através das redes sociais, através da internet de uma forma geral, e uma diminuição da propaganda de rua, do corpo a corpo, das faixas, das pinturas de muro, né? Então, hoje a propaganda na internet, ela ganhou muita força. E com isso, a necessidade de se combater a desinformação, o espalhamento de notícias falsas, que possam eventualmente desvirtuar a regularidade do processo eleitoral. Doutor, o senhor citou e chegou num ponto muito importante, que é essa campanha que acontece muito fortemente hoje, como já vem acontecendo nos últimos anos, a campanha nas redes sociais, a campanha na internet. Então, eu faço duas perguntas para o senhor. Hoje, o que a legislação, a partir de agora, do dia 16, em que se iniciam as campanhas oficiais, o que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos e se alguma coisa muda em relação a essa campanha que acontece nas redes sociais? Olha, em linhas gerais, Lívia, a propaganda na internet, ela pode ser feita desde que não seja em site, página, perfil, canal de pessoa jurídica, de uma empresa, de uma rádio, de um comércio, de uma associação, de um sindicato, enfim. Ela não pode ser feita em página de pessoa jurídica e nem pode ser feita propaganda paga na internet. A propaganda paga na internet, ela se restringe à propaganda feita pelas campanhas oficialmente declaradas através dos impulsionamentos das redes sociais. Fora isso, a única restrição é com relação ao compartilhamento de informações sabidamente falsas. Uma vez cumprido esses requisitos, a propaganda ela é livre na internet. Então, hoje em dia, qualquer cidadão pode se manifestar diariamente nas suas redes sociais ou através dos seus contatos, nos seus aplicativos, fazer campanha para um candidato, falar das virtudes de um candidato, falar das deficiências de outro candidato. E é por isso que nós vemos, hoje no primeiro dia de campanha, nós andamos pelas ruas e ainda não vemos papel, não vemos santinho, não vemos folheto. Mas todos nós pudemos abrir o nosso celular desde cedo hoje e já pudemos nos deparar com várias mensagens de candidatos nas redes sociais, já manifestando esse início da campanha eleitoral. Então vejamos que as redes sociais realmente elas ganharam um papel muito grande em relação à forma tradicional de se fazer política. Doutor, nossos comentaristas têm perguntas também. A questão agora do Miguel Daúde. Doutor, quando o senhor coloca, boa noite, perdão. Quando o senhor coloca deficiência, o que estaria enquadrado, o que seria uma deficiência? Olha, deficiência que eu digo é aquela velha prática comercial, né? Onde o vendedor, né, de uma forma geral, exalta o seu produto, as suas qualidades e eventualmente aponta as deficiências, as falhas existentes no produto do concorrente. A lógica da política ela vai mais ou menos nessa linha. Então, é natural que os candidatos venham a colocar as suas potencialidades, as suas realizações, venham trazer ao público, levar ao público os seus feitos e, naturalmente, venham a apontar junto aos adversários determinada prática que tenha ficado ali mal explicada no seu passado ou, eventualmente, alguma prática que não seja muito palatável, muito do gosto do eleitor. Então, faz parte, essa é que é a lógica da disputa eleitoral. Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor. Nós vimos agora o discurso de posse do novo presidente do TSE, ele falando que vai ser implacável com fake news, com discurso de ódio, que, segundo ele,
consta na Constituição, inclusive. Ao mesmo tempo que ele é o relator de um inquérito de fake news, onde advogados alegam que não tiveram sequer acesso à íntegra dos autos, e um colega seu do Supremo chegou a chamar de inquérito de fim do mundo. Né? A pergunta que eu faço é muito simples, porque eu sou um comentarista e fico na dúvida. O senhor acredita que estamos diante aqui de uma região cinzenta, de um grau de subjetividade muito grande ou não? Ou é claro, é transparente definir o que é fake news, o que pode ou não ser dito, uma vez que o próprio ministro Alexandre disse que precisamos combater o arbítrio? Olha, toda análise que é feita com elementos subjetivos, ela não é preto ou branco. Ela tem realmente uma zona cinzenta. E o Poder Judiciário, e no caso do processo eleitoral brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, ele é quem tem o papel, a prerrogativa constitucional de poder avaliar, de poder fazer a interpretação dos fatos efetivamente praticados de acordo com a legislação existente. Então, é bem verdade que não existe, especialmente quando se trata de manifestação de opinião, de manifestação de ideias, é bem verdade que não existe algo caracteristicamente demarcado, né? Mas a Justiça Eleitoral ela tem critérios para poder fazer essa avaliação, critérios objetivos, baseados em lei, e esperamos todos que esse processo eleitoral transcorra na normalidade com base nos critérios que já são costumeiramente estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência. Alfredo Scaff. Boa noite, Cristiano. A minha pergunta é muito na linha do que o Rodrigo acabou de perguntar. Nós não temos a tipificação penal, isto é, o parlamento não tipificou o que é fake news. Então, esse é um grande problema que nós temos, até porque a calúnia, a injúria, a difamação são crimes em que o particular decide se manifestar ou não. Não é o Ministério Público. Então, se eu sou injuriado, eu posso deixar para lá. Eu simplesmente, não quero processar essa pessoa, está perdoado, perdi o prazo, não há problema algum. Como fica essa zona cinzenta de se punir alguma coisa que o próprio particular pode, no futuro, não querer a punição e aceitar, eventualmente, um discurso que seja de ódio, fake news, uma mentira, uma falsidade? Como que o judiciário se propõe a punir isso se o particular eventualmente não quer punir? Olha, Alfredo, nos últimos anos a gente percebe cada vez mais uma série de aplicações práticas que são frutos de interpretação da justiça, seja do STF, seja da Justiça Eleitoral. Então nós temos casos clássicos, como, por exemplo, da fidelidade partidária, que se originou de uma interpretação da jurisprudência. Nós temos os limites da aplicação da própria lei da ficha limpa. Nós temos uma série de casos, a questão do estabelecimento de cotas para mulheres e negros, do ponto de vista da divisão de recursos eleitorais e de tempo de televisão. Então, nós temos uma série de casos onde esse enquadramento ele é feito a partir de uma interpretação dos tribunais superiores. Isso, naturalmente, se dá agora, nesse processo eleitoral, com base numa construção jurisprudencial, com base nas resoluções dos tribunais superiores e com base na interpretação da Constituição. Eu vejo que esse tipo de medida, ela deve ser tomada pelo Legislativo no sentido de fazer com que as regras se tornem cada vez mais claras, cada vez mais evidentes. Mas é verdade que as cortes superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição, tem toda a legitimidade para fazer a interpretação constitucional adequada de determinados dispositivos em relação à aplicação prática. Agora, doutor, como o senhor vinha dizendo, né, a internet vai ser talvez o principal palco das campanhas, e queria saber do senhor se a legislação brasileira abarca também as redes sociais, né? Porque a gente sabe que existem muitas regras, por exemplo, para emissoras de rádio e televisão. Tem vários dispositivos, direito de resposta, ou aquele momento em que alguns partidos têm que devolver tempo a um outro candidato por algum ataque, enfim. Isso tudo está estabelecido na lei, né? Mas vigora em relação a emissoras de rádio e televisão. E na internet, como é que funciona? Tem regras diferentes? Vale aquilo que está previsto para rádio e TV? Como é que vai ser, doutor? Esse é um fato interessante, porque se nós formos analisar os últimos 20 anos de processo eleitoral no país, nós temos que a cada período eleitoral, nós temos alterações nas resoluções eleitorais e a cada
eleição, a cada alteração nas resoluções, nós temos uma maior regulamentação das redes sociais. Nós tivemos desde eleições ali há 10, 15 anos atrás, onde chegou a ser proibida a propaganda na internet, até situações agora onde nós temos uma preponderância da internet. Então, atualmente, existe uma regulamentação bem fundamentada, bem estruturada das formas de propaganda e de divulgação na internet. Agora, a possibilidade de evolução tecnológica, ela sempre anda à frente do legislador e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é natural que exista muitas vezes algumas novidades que ainda assim não se encontram regulamentadas pela Justiça Eleitoral. Por isso que no momento da aplicação prática é que se deve ter o órgão competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral, podendo fazer a análise e o sopesamento entre a legislação vigente e o caso concreto para se tomar a melhor decisão. Agora, doutor, para a gente fechar, durante essa conversa ficou muito claro que é grande a preocupação em relação à desinformação ao longo do processo eleitoral. E eu faço uma pergunta muito parecida com o que foi abordado pelo SCAF e pelo Constantino também. O SCAF deixou claro, o senhor confirmou que não há uma tipificação muito clara em relação a isso. Não há uma tipificação. Falta essa questão na nossa legislação, a gente precisa de leis para tratar com mais clareza ou a gente pode confiar nas interpretações dos tribunais, na jurisprudência que vai se consolidando ao longo dos anos? Olha, eu vejo que a gente pode confiar sim na jurisprudência. Nós vivemos num Estado com uma estrutura institucional bastante sólida, um poder judiciário, legislativo, executivo, instituições muito sólidas, e eu vejo que naturalmente a gente pode confiar. Agora, isso não quer dizer que o legislativo não deva atuar firmemente no sentido de fazer com que o seu papel institucional da criação de leis, da Casa da Democracia, onde se desenvolvem os debates políticos, seja feito e que a legislação, especialmente no campo eleitoral, ela seja aprimorada no sentido de fazer com que, naturalmente, o campo de interpretação dos tribunais eleitorais, eles acabem sendo diminutos. Agora, se evidentemente a legislação acaba não abrangendo elementos tão importantes da prática do dia a dia, compete aos tribunais eleitorais encontrar regras que possam dirimir esses conflitos. Ok, recebemos aqui no Jornal Jovem Pan o doutor Cristiano Vilela, advogado, especialista em direito eleitoral. Obrigado mais uma vez pela presença, doutor. Boa noite e até uma próxima. Boa noite a você, Brown, Lívia, a todos os comentaristas e a todos que estão acompanhando o Jornal aqui da noite.